Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui num vídeo onde não vai ter edição, vai ser sem corte nenhum. Bom, como vocês viram aí no título, eu criei o meu primeiro pacote NPM, um CLI para Vue.js, tá? Em poucas palavras, ele é um gerador de componente, apenas. É bem simples de usar, para falar a verdade. E eu criei isso com com alguns pontos que eu vou mostrar para vocês depois, tá? É meio besta, mas tem sua utilidade, né? Vamos lá, o que acontece? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Temos aqui então o Vue Component Generator, esse aqui é o nome que eu dei. Para instalar é bem simples, você só roda aqui um npm install-g Vue.js Component, tá? Você tem que estar na pasta principal do seu componente da sua aplicação Vue.js, né, na pasta mãe. E o mais interessante é o que? Ele é de forma global, você não vai botar no seu projeto, ele vai estar instalado, você vai poder usar onde você quiser, tá? Eu tinha feito aqui a tradução, né? Só que ele não pegou a tradução ainda, né? Mas enfim, ele só pegou em alguns pontos. Tá, é por causa que eu não atualizei o README. Tanso. Mas vamos lá. É bem simples, como eu já tenho instalado ele, eu não vou instalar de novo, né? Então eu peguei aqui um exemplo para mostrar para vocês, que já está rodando aqui, ó. Deixa eu até botar aqui no localhost. Ó, tá aqui, ó, tá vendo? Criei uma aplicação Vue.js para a gente testar, então a gente volta aqui para o código, ó. Vou abrir aqui uma outra tela. Aí o que acontece, ó, vocês vão estar vendo aqui, ó. vCreate, é isso. Você pode botar aqui o nome, se você quiser, ou se você não botar nada, você vai ter que selecionar outras coisas. Ainda assim, se eu botar um "-h", vocês vão ver que vai aparecer aqui, ó. Tá vendo? Muito bem, então eu vou criar aqui um componente, como vocês podem ver aqui, ó. Deixa eu até dar um zoom. Eu acho que assim tá bom. Mais um? Ixi, tá, vamos deixar assim que fica melhor para ver. Como vocês podem ver então, ó. Deixa eu tirar isso daqui. É, Temos aqui o vCreate, nós temos os componentes aqui do lado, né? Só temos o Hello World, que é o padrão quando a gente cria uma aplicação Vue.js, né? Então, vamos lá, vCreate. Aqui a gente vai ter que botar o nome do componente, né? Deixa eu aumentar aqui. Eu vou botar YouTube. YouTube. Aqui ele vai pedir para selecionar a linguagem, né? Entre JavaScript e TypeScript. Eu vou botar TypeScript. E se eu quero usar o script setup? Eu vou falar que eu não quero usar o script setup, né? Beleza, ele criou aqui, ó, YouTube, ó. Tá vendo? Component YouTube, só lang.ts, certo? Aí eu só venho aqui no meu app.view e eu vou botar aqui o YouTube que eu criei, YouTube. Beleza, ele já importou ali para mim. Vamos salvar e vamos ver como é que está, né? Eu fechei, né? Verdade, peraí. Cadê? Aqui, npm run dev. Beleza, vamos lá então. Aí, ó, componente YouTube. Bom, coisa simples, rápido e prático, né? Assim, eu fiz isso daí com alguns pontos, que são eles. Vamos lá. Por que que eu fiz? Aprendizado, tá? Eu nunca vi como é que era fazer um pacote, né, para o NPM. Eu sempre quis fazer isso, né? Então eu fiz, então foi mais para aprender também como é que se faz um comando CLI e tudo mais, porque eu nunca tinha feito isso, eu achei muito legal. Facilitar a vida. Esse ponto aqui, sendo bem sincero, esse ponto aqui ele é uma coisa meio diferenciada, porque acontece o seguinte: eu tinha postado no Reddit isso, aí teve um cara que comentou assim, pô, mas tu sabe que já tem um comando para isso, né? Que, deixa eu pegar aqui, ó, se eu criar um componente aqui, test.view. Se eu vir aqui fazer isso aqui, ó, opa, eu completei antes de, aqui ó, view base. Ele já basicamente já faz isso, né? Aí eu confesso que na hora eu falei, nossa, velho, tristeza, né? Mas o que pega também é essa questão do aprendizado, por mais que esse facilitar a vida é uma coisa que já exista, né? É uma coisa que eu gostei. O pessoal que usa Laravel, eu sou desenvolvedor Laravel também, eu de vez em quando faço algumas coisas em Laravel.
Usa o Artisan, né? Isso aqui é como se fosse o Artisan, vamos falar aí, só que é só para criar componentes. E tem aquela famosa pergunta, né? Por que não? Né? Eu olhei assim e falei, cara, por que não fazer, né? Eu na hora confesso que eu não tinha pensado naquela tag lá do view que já autocompleta tudo, mas eu falei, ah, velho, por que não fazer, né? Então fiz. Né? Bom, usei o JavaScript, eu não desenvolvi com TypeScript, foi só com JavaScript mesmo. Utilizei o Inquire para fazer esse prompt de seleções, né? E o Commander, que no caso é para você fazer esses comandinhos. é, Por exemplo, ao invés de eu fazer, por exemplo, deixa eu abrir aqui de novo, eu posso fazer o quê? Eu posso vir aqui, deixa eu ver só como é que tá pegando o OBS. Tá. Eu posso vir aqui, ó, e escrever, por exemplo, vcreate menos não, nome do component vai ser isso, menos s menos lang ts. Tá vendo só? Aí ele cria o que? Ele cria aqui o component com setup e lang, né? É, E eu publiquei no GitHub e no NPM, né? Eu já tá publicado no NPM, como vocês viram aqui, ó. Já temos 153 downloads, o que foi para mim um choque quando eu vi, para falar a verdade, né? E vamos lá, temos as melhorias aqui também, né? Quais melhorias são essas? Bom, primeiro, o que eu quero fazer é que o usuário possa escolher a pasta que ele deseja criar o componente, porque o padrão é sempre no source components, tá? Então, vamos supor que o cara está no Laravel, por exemplo, tá uma aplicação Inertia, né? Os components eles vão ficar geralmente nessa pasta aqui. Então, vai ter uma opção lá que ele vai poder escrever isso daqui e o componente vai ser criado lá. É claro que se ele quiser, por exemplo, chegar aqui e, sei lá, no components tem uma outra pasta chamada dialog, aí ele vai lá e escreve isso daqui, né? Segundo ponto é adicionar o styles, né? Assim como muita gente usa Tailwind, Bootstrap ou alguns outros frameworks de UI, né? Tipo Next UI que eu gosto bastante. Eu não sei, isso aqui é um grande talvez, tá? Porque são poucos os casos hoje que eu vejo que o pessoal usa o style. A não ser que o cara esteja realmente só usando o CSS, né? Dá para também fazer, por exemplo, essa questão aqui do lang, caso ele esteja usando SSS, por aí vai. E o terceiro ponto é verificar se o arquivo já existe, por causa que se eu criar com o mesmo nome, ele vai sobrescrever, né? O que não é algo certo de se fazer, né? Ele deveria avisar, tipo, ó, já existe, né? Quer sobrescrever? Né? Obviamente que a pessoa não vai querer sobrescrever, eu acho uma coisa muito diferenciada, né? E temos aqui o Chalk, né? Que é esse pacote aqui, ó, Chalk, que você consegue botar coisas no console, né, no log, com textos dessa maneira aqui. Eu acho que vai ser muito interessante para, né, tipo assim, se deu certo, beleza, deu errado, bota red, por aí vai, né? Eu acho que é bem interessante, para falar a verdade. Bom, é isso. É simples, por mais que é uma coisa que já exista, né? Como o próprio negócio lá do Vue. E é isso. Desenvolvi, eu gostei. Assim, não que ele é inútil, mas como já existe uma forma de criar um componente Vue.js, seja um componente de uma página, eu nem na hora eu nem me toquei, sabe? Faz tanto tempo que eu não uso essa tag que eu falo, nossa, sabe? Tinha esquecido. Mas é isso. Se você achou interessante, o link vai estar aí na descrição. E é isso. Tamo junto, tamo junto.